Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela vida dos seus servos, das suas servas, de todos aqueles que têm colocado a sua vida à disposição do Senhor. Louvado seja o Senhor também pelos cânticos que nós entoamos a Ele agora e também pela sua santa palavra, na qual nós iremos meditar. Para isso eu já quero convidar as nossas queridas, amadas crianças a nesse momento saírem para a sua classe ou classes, onde estarão sendo ministradas pela palavra do Senhor, através dos teus servos e das suas servas. Essa semana nós tivemos uma escola bíblica de férias, foi um momento maravilhoso de ensino, de evangelização, crianças tomando decisão. Agradecemos a oração da igreja e também o apoio de cada irmão, de cada irmã. Também tivemos um passeio com jovens no sábado. As mulheres saíram para um culto fora, então foi uma semana bem cheia para a honra e glória do Senhor. Mas que bom que nós estamos aqui nessa noite para juntos adorarmos a Ele e aprendermos mais da sua palavra. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Quem aqui já tinha ouvido essa maravilhosa promessa da palavra de Deus? Levanta a mão. Quem já tinha ouvido essa promessa alguma vez na sua vida? Ela se encontra no livro de Isaías. E quem aqui sabe dizer o que essa promessa significa? E assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Obrigado, Everardo. Mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Será que esse versículo que eu li está dizendo que todas aquelas pessoas que ouvirem a palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde, irão se converter? Ou será que essa promessa que eu acabei de citar, ela está dizendo que sempre que a palavra de Deus for pregada, os ouvintes dessa palavra se converterão, se entregarão ao Senhor? Será que é isso que esse versículo está dizendo? Que a Bíblia sempre irá trazer um resultado positivo, o nosso ministério sempre vai trazer só resultados positivos? Será que é isso que a palavra de Deus está prometendo para nós? Porque muitas vezes é exatamente isso que nós pensamos, é isso que nós esperamos, quando a palavra de Deus é ministrada, quando a palavra de Deus é pregada, que os ouvintes dela, mais cedo ou mais tarde, eles acabem se entregando, eles acabem se convertendo, porque afinal de contas, a Bíblia está dizendo que ela não volta vazia, mas ela prospera naquilo para o que o Senhor a designou. Esse é o pensamento que muitas vezes nós temos, e é por isso que nós acabamos sendo pessoas tão voltadas para resultados, porque no nosso entendimento, na nossa mente, Deus está prometendo resultados para o ministério, para o ensino, para a pregação da palavra. A passagem na qual nós iremos meditar hoje, porém, vai nos mostrar, igreja, que existe algo que Deus deseja de nós e que é mais valioso do que quantidade. Algo que Deus deseja de cada um de nós e que é mais valioso do que números e do que resultados. O que é, pastor, que Deus espera de mim? O que é que Deus espera da igreja, do seu povo? E que é mais importante para Ele do que mesmo quantidade, que é mais importante para Ele do que mesmo números. Por favor, abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. E eu te convido a meditarmos nessa noite
os versos 8 a 13. Versos esses que contêm algumas palavras que são repetidas várias vezes no Novo Testamento em relação à pregação sobre Cristo. E nós vamos entender por quê, irmãos, e que aplicações isso traz para a minha vida e para a sua vida. Isaías capítulo 6, nós iremos meditar a partir do verso 8. Mas antes eu queria lembrar você que nos versos anteriores, nos versos 1 a 7, o grande profeta Isaías tem uma visão, faz uma confissão e recebe uma purificação. A visão que Isaías tem é a visão de Deus, alto e sublime, assentado sobre um trono. E sobrevoando o trono de Deus, Isaías vê o quê? Serafins, anjos de fogo, voando e dizendo cada um deles: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ao ter essa visão, Isaías faz uma confissão. Ele não se aguenta, sabendo que está diante de um Deus santo. Isaías não se contém, então ele confessa que é um homem de lábios impuros e que habita no meio de um povo de impuros lábios. Isaías faz uma confissão diante de um Deus santo, 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 então ele se arrisca a morrer, a ser morto por esse Deus. Porém, ao invés de morrer por causa da sua confissão, Isaías é purificado e o seu pecado é perdoado. Agora, pela primeira vez, Isaías vai ouvir a voz do Senhor, porque ele estava ouvindo a voz dos serafins falando para Deus. Mas agora, pela primeira vez em sua vida, Isaías vai ouvir a voz do próprio Deus. E ao ouvir a voz de Deus, Isaías vai demonstrar uma disposição e ele vai receber uma missão. Ele vai demonstrar uma disposição tremenda, admirável, grandiosa, e ele vai receber uma missão difícil, árdua, espinhosa. E nós vamos ver que tanto a disposição de Isaías como a missão que ele recebe tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida. Vamos ver então, em primeiro lugar, essa disposição tremenda, admirável, que Isaías demonstra no verso de número 8. Olha comigo o que diz Isaías capítulo 6, verso 8. Depois disto, ou seja, depois de ter visto o Senhor, ter confessado o seu pecado e ter sido purificado, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai amado e Pai querido, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez, por esta palavra, Pai, poderosa, viva, eficaz, inspirada pelo Senhor. Palavra que não é opcional, mas que é decisiva nas nossas vidas. Palavra que ou é aceita ou é rejeitada, mas palavra essa, Pai, que não fica sem resposta diante daqueles que a ouvem. E nós acabamos de começar a ler esta palavra, Pai, nós já pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo para tocar o nosso coração, para nos transformar, para nos converter, enquanto há possibilidade, Senhor, disto acontecer, porque uma verdade que a Tua palavra nos ensina é que a porta não estará aberta para sempre, a oportunidade não existirá, Senhor, eternamente. Por isso precisamos entender o que está diante de nós e a cada dia estarmos dizendo sim para o Senhor nas nossas vidas. Pai, eu quero neste momento também interceder, tanto por aqueles que estão enfermos, enfrentando dificuldades físicas. Creio, Senhor, na Tua cura, creio, Senhor, no Teu bálsamo,
Por isso eu oro, Pai, para que o Senhor derrame do teu milagre sobre a vida daqueles que estão enfrentando dificuldades, Pai, físicas, financeiras também. Aproveito também este momento para orar por aqueles que estão enlutados. Conhecemos pessoas próximas a nós que neste exato momento, Pai, estão chorando a perda de entes queridos. Nós pedimos que o Senhor os conforte pelo teu Espírito Santo. É o que nós pedimos e já agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que ela está cheia de relatos de como Deus chamou os seus servos. A Bíblia nos conta, por exemplo, como Deus chamou Moisés, como Deus chamou Jeremias, como Deus chamou os apóstolos. E aqui nós vemos como Deus chamou o profeta Isaías, um grande profeta, profeta messiânico, profeta que falou sobre a vinda de Jesus Cristo. E nós percebemos, igreja, que tudo começa na vida de Isaías com o que ele escuta. Então preste muita atenção, esteja com seus ouvidos atentos, porque a nossa vida ela costuma ser transformada a partir do que nós ouvimos, a partir do que nós escutamos da parte do Senhor. E o que é, pastor, que Isaías ouve? O que é que Isaías escuta? Isaías escuta uma pergunta do próprio Deus. E a pergunta é: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Interessante. Deus está falando aqui. Só que ele começa falando no singular e ele termina falando no plural. Ele começa perguntando: a quem eu enviarei? Primeira pessoa do singular. E ele termina perguntando: e quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Primeira pessoa do plural. Pastor, mas afinal de contas, Deus é singular ou Deus é plural? Deus é singular ou Deus é plural, igreja? Deus é singular, porque Ele é um só. Só existe um Deus, vivo e verdadeiro, não há outro. Porém, esse Deus Ele coexiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, Ele começa mostrando que Ele é apenas um, mas Ele termina indicando que Ele se manifesta em três. Inclusive, quando nós ouvimos os serafins dizendo santo, eles repetem essa palavra quantas vezes? Eles repetem a palavra santo 3 vezes. E eu creio que o motivo para isso é justamente porque o Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. Isso então é o que Isaías escuta. Isso então é o que Isaías ouve. Isso e apenas isso. Mas o que é que Isaías fala? O que é que Isaías diz? Depois de ouvir essa pergunta, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu não sei para vocês, mas para mim, essas são algumas das palavras mais maravilhosas de toda a Bíblia. Por quê, pastor Tiago? Primeiro, porque Isaías, ele não escutou um chamado direcionado a ele. Isaías não escutou o nome dele ser citado. Isaías não escutou uma ordem, um mandamento sendo direcionado para ele. Na verdade, nenhuma ordem Isaías escuta. É como se Deus estivesse falando com a terra inteira. É como se Deus estivesse falando com o mundo inteiro.
Mas Isaías pega aquilo e ele toma para si. Deus está falando para mim, eu sinto que Ele está falando comigo. Isaías toma aquela pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías não ouviu o nome dele ser chamado. Isaías não ouviu uma ordem sendo direcionada para ele. Até porque alguns servos de Deus ouviram ordens direcionadas a eles e rejeitaram. Moisés foi o exemplo disso, Jeremias. Mas Isaías não, ele não escuta um chamado direto para ele. Isso é muito impressionante. Ele se colocar à disposição, sendo que ele nem foi citado. É como se Isaías se oferecesse para servir ao Senhor. O Senhor não me chamou, mas eu estou aqui. O Senhor não chamou meu nome, mas eu estou à disposição, Senhor. Eu estou disposto a te servir. Eu quero ir, Senhor. Eu acho isso impressionante. É impressionante também porque perceba que Deus não diz qual é a missão. Deus não diz para onde a pessoa deve ir ou o que ela deve fazer. Deus não diz, por exemplo, a quem enviarei para a salinha das crianças? Quem há de ir por nós para o outro continente? Deus não especifica a dificuldade da missão. Mas para Isaías, isso não faz a menor diferença. Isaías não escolhe se colocar à disposição dependendo da facilidade ou da dificuldade. Para Isaías não interessa para onde Deus quer que ele vá ou o que Deus quer que ele faça. Deus mandou, Deus perguntou, é o bastante. É o bastante para Isaías. Nada disso é muro para ele. Nada disso é freio para ele. Deus não especificou. Isaías não pergunta, mas para onde é, Senhor? É fácil ou é difícil? É quanto tempo? Não. Deus perguntou. O Senhor de toda a terra está perguntando quem vai por ele, a quem ele enviará. O importante é que Deus está perguntando. Eu vou em nome de Deus. E para mim isso é o suficiente. Se é Deus que manda, se é Deus que vai comigo, eu estou aqui para ir, para obedecer, para servir. Se é para Deus, eu sou o primeiro. Essa é a disposição desse profeta. Que disposição maravilhosa, irmãos. E não tem como nós não nos perguntarmos como nós temos reagido aos chamados de Deus na nossa vida. Ah, pastor, mas Deus não me chamou para nada, não. Deus não me chamou para nada, pastor. Alguns crentes vão dizer. E Isaías poderia ter dito isso também, não poderia? Deus chamou Isaías para alguma coisa? Deus citou o nome dele, Isaías vai para o canto tal. Não. Deus não chamou Isaías para nada. Então ele poderia ter dito, não, Deus não me chamou, Deus não me convocou, então eu não vou. E ele estaria certo, estaria errado não. Só que nós precisamos entender, igreja, que nem sempre o chamado de Deus é direto. Entenda isso. Nem sempre o chamado de Deus é direto, é específico. Hoje não é tão comum assim nós ouvirmos a voz de Deus audivelmente, chamando o nosso nome para alguma coisa. Como é que Deus chama hoje então? Muitas vezes Ele vai nos chamar através de outras pessoas. Você crê nisso? Você crê que Deus vai usar alguém para chamar você para algo? Algum tempo atrás, a Paloma convidou a irmã Sônia para ser uma das palestrantes da EBF. E eu duvido muito que a Sônia tenha visto nisso um chamado da Paloma. Pelo contrário, eu acredito que ela só aceitou
porque ela viu nisso um chamado de Deus através da paloma. Tenho quase certeza que foi isso que ela viu, porque ensinar crianças não é fácil não, viu? Você só aceita se realmente você sentir que Deus está lhe chamando para aquilo ali. Então, eu creio que foi assim. E muitas vezes vai ser assim na nossa vida. Deus vai usar pessoas para nos chamar, para nos convocar para algo. Vamos saber entender, igreja. Não, mas eu só vou se Deus falar comigo, Ele já está falando. Muitas vezes Ele já está falando através de alguém, Ele está usando alguém para falar com você. Então, muitas vezes o chamado de Deus vai ser através de pessoas. Outras vezes, nem pessoas serão necessárias. Deus vai chamar através de quê? Da necessidade. Você vai perceber uma necessidade ali, você já vai sentir o chamado de Deus para aquilo. Porque eu não sei, eu acho, irmão Carlos está aqui, né? Tem vários Carlos. O que está lá no final. Os dois estão no final, né? É o que está mais no final. Eu não sei se o irmão Carlos ouviu Deus sussurrando no ouvido dele, que ele tinha a missão de limpar as poltronas da igreja. Foi assim, Carlos? Você ouviu Deus falando no seu ouvido? Não. Carlos olhou para as cadeiras, que eram vermelhas antigamente, né? E não estavam mais. E ele viu que ele tinha os produtos, ele sabia limpar, precisou ninguém falar com ele. O Carlos me procurou e disse: pastor, me dê uma cópia da chave da igreja, que a partir de amanhã eu quero vir limpar as poltronas. E vários irmãos estão fazendo isso. Eu não sei se o Espírito Santo soprou no ouvido da Jocilene para ajudar as irmãs a limparem os ventiladores da igreja. Eu acho que não foi assim não, né? Eu acho que ela olhou para o ventilador e viu que ele estava ventilando poeira também. E aí, foi o que ela fez, ela se colocou à disposição das irmãs para ajudar. E assim tem sido, irmãos. É a necessidade. O chamado de Deus vai ser muitas vezes através de pessoas, mas também muitas vezes apenas através de uma necessidade. Surgiu. É Deus falando ao teu coração. Você enxergou aquilo, você viu aquilo, então é você que Deus está chamando para ajudar. Amém? Amém? Glória a Deus. Por falar em chamado, depois de mostrar essa disposição maravilhosa que Isaías tem, o texto mostra também a missão árdua, difícil, que Isaías recebe. Olha comigo os versos 9 a 13. Verso 9 diz: então disse Deus, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi, não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Eita glória! Então disse eu: até quando, Senhor, essa dificuldade vai durar? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Como nós vimos, Isaías, ele demonstra uma coragem, uma disposição tremenda, de não sabendo qual é a missão, ele aceita. Só que ele não fica sabendo para sempre, porque agora Deus vai explicar para ele qual é a missão. Deus vai dizer para Isaías a quem ele deve ir e o que ele deve dizer. E olha com quais palavras Deus inicia. Isaías, vai e dize a este povo. E olha que detalhe importante.
Deus não diz, vai Isaías e dize ao meu povo. Deus não chama aquele povo, que é o povo de Israel, de meu. Deus chama aquele povo de este povo. Dá a ideia de quê? De afastamento. Meu é algo íntimo. É a possessão de Deus. Meu povo. Não, Deus diz, vai e dize a este povo. É como se Deus estivesse se apartando do povo. É como se Deus estivesse se separando do seu próprio povo. E por que Deus está fazendo isso? O motivo é porque aquele povo, apesar de se chamar de povo de Deus, não estava agindo como tal. Então o que Deus está lembrando é, vocês não podem ser o meu povo apenas na assinatura. Vocês têm que ser o meu povo na prática. Vocês têm que ser o meu povo no dia a dia. Vocês têm que ser o meu povo onde vocês estiverem. Vocês têm que ser o meu povo de fato e de verdade. Porque se vocês não se parecerem, não agirem como tal, vocês não são mais o meu povo. Vocês são este povo. Então Deus não quer que a gente carregue o nome dele só numa camisa. Deus não quer que a gente carregue o nome dele só em um adesivo do carro. Não. Deus quer que nós carreguemos o seu nome verdadeiramente, com as nossas atitudes, com as nossas decisões. Senão Deus, ele vai nos mostrar que nós não estamos merecendo sermos chamados pelo seu nome. Então começa assim difícil. Deus começa logo mostrando que ele não está satisfeito com o povo de Israel. É assim no começo, irmãos, mas depois piora ainda mais. Porque nos versos seguintes, Deus diz para o seu servo que o ministério dele, o ministério profético dele, vai tocar apenas no exterior dos seus ouvintes. Isaías vai falar, e o que ele falar será ouvido, mas não será entendido. O que Isaías mostrar será visto, mas não será percebido. Isaías vai tocar o exterior dos seus ouvintes. Eles vão ouvir, como vocês estão me ouvindo agora. Mas eu não sei se essa palavra está entrando no coração de vocês ou não. Deus está dizendo para Isaías, Isaías, eles vão ouvir você, mas eles não vão entender você. Eles vão ver você, mas eles não vão perceber o que você está mostrando. Olha que coisa difícil você ouvir isso. Imagina Deus te entregar um ministério e dizer, olha, você vai falar e as pessoas não vão entender o que você está dizendo. Você vai se esgoelar, você vai gritar. E as pessoas não vão se converter, não vão ser transformadas, não vão aceitar. Seria fácil ouvir isso da parte do Senhor, que o nosso ministério seria esse? Pois Isaías ouviu. E aí, Deus dá a entender, fica ainda pior, quando Deus dá a entender a Isaías que o ministério dele vai contribuir para o endurecimento do coração das pessoas. Porque Deus diz, torna insensível o coração deste povo. E aí tem até um jogo de palavras, no verso de número 10, porque ele fala de coração, ouvidos e olhos, e depois ele fala de olhos, ouvidos e coração, indo e voltando, só que é negativamente. O povo não iria se converter. Deus estava dando a Isaías, portanto, a notícia que nenhum servo de Deus gostaria de receber. Tenho certeza disso. A notícia de que você vai falar e as pessoas não vão aceitar o que você disser. Imagina, você está na sua casa e de repente você sente o chamado de Deus para você ir na casa de uma irmã. Você vai lá na casa da irmã e você vai falar com ela, mas você vai falar e ela não vai aceitar o que você vai dizer. Você iria?
Você iria assim, pulando, saltitando de alegria, né? Vou lá na casa da irmã falar com ela, e ela não vai entender o que eu vou dizer, ela não vai aceitar, ela vai bater a porta na minha cara, ela vai me xingar, oh glória, né? Quem iria assim ministrar, né? Quem iria assim servir ao Senhor, tendo tal perspectiva negativa na sua vida? Deus está falando isso com o profeta Isaías. Isaías fica tão abalado, mas tão abalado com isso, não sei se ele se arrependeu de ter dito eis-me aqui, com certeza não. Mas ele pergunta ao Senhor: Senhor, até quando? Isso vai durar quanto tempo, Senhor? É assim só no começo? É no primeiro mês? Até as pessoas se acostumarem comigo? O que Deus diz para ele? Isaías, vai ser assim até que a terra fique sem ninguém. Vai ser assim até que eu tire da terra os seus moradores, a terra fique desolada, a terra fique destruída, as casas fiquem sem moradores, não fique ninguém na terra. Vai ser só até aí, certo? Vai ser só até esse momento. Do que é que Deus estava falando aqui? Aqui Deus estava falando daquilo que ele já tinha indicado. Por causa da rebeldia que o povo tinha demonstrado, por causa dos pecados dos quais eles não queriam se arrepender, inclusive de não darem ouvidos à palavra do Senhor, Deus havia decretado o exílio para eles. Nações de longe viriam, cercariam o povo de Deus, muitos morreriam de fome, da guerra, e os que não morressem, essas nações levariam para os seus países, para morarem lá. Isso aconteceu várias vezes na história, nós lemos na Bíblia de servos de Deus indo morar em outros países. Isaías pergunta até quando? E é o que a gente pergunta quando a gente está sofrendo, né? Quando a gente está enfrentando uma situação difícil, a gente suporta, mas ao mesmo tempo a gente pergunta: Senhor, até quando? Vai demorar até quando, Senhor? Nós não queremos, nós queremos que aquela situação acabe, que Deus dê um jeito. Mas Deus disse para Isaías que isso não ia acontecer. Deus não ia ter misericórdia mais do seu povo. E tudo isso por quê, igreja? Porque Deus é cruel. Tudo isso porque Deus não ama o seu povo, é isso? Muito pelo contrário. É justamente porque Deus nos ama que Ele não permite que nós continuemos nos nossos erros. É porque Deus nos ama que Ele nos disciplina para o nosso próprio bem. Deus iria disciplinar o seu povo. Por isso Ele ia permitir que pessoas fossem mortas por causa disso. Eita, pastor, então Deus está dizendo que Ele desistiu totalmente, não ia sobrar ninguém, não ia sobrar nada? Não. No último versículo, no final do último versículo, Deus fala do terebinto e do carvalho. Não sei se vocês conhecem essas árvores, mas Ele diz que o seu povo seria como o terebinto, como o carvalho, os quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, ainda fica o tronco. Terebinto e carvalho são árvores extremamente resistentes. São duas das árvores mais resistentes que existem. Elas, inclusive, quando são machucadas, exalam perfume. Elas exalam perfume precioso. Quanto mais machucadas elas são, mais cheirosas elas ficam. E tem uma delas que, inclusive, quando é machucada, produz remédio, produz cura, produz medicamento. E Deus diz que nada está totalmente perdido. Deus ia disciplinar o seu povo, mas no final das contas, esse povo seria como terebinto, seria como carvalho, que mesmo depois de derribado, ainda mantém o seu tronco. E Ele diz que esse tronco é a santa semente. Deus ia deixar um remanescente.
Deus ia deixar um restante, Deus ia deixar uma semente, e dessa semente viria o Salvador, o Messias, aquele que nos salvaria dos nossos pecados. Ele veio desse resto que sobrou, desse resto que ficou, que Deus ainda deixou, pela sua misericórdia, veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a santa semente e Ele nos transforma em santa semente. Então, não se abale, não se desanime, se Deus estiver agindo na sua vida de formas que você muitas vezes não gosta. É porque Ele está tirando aquilo que não agrada a Ele, Ele está aparando. Deus está retirando aquelas folhas enganosas, para que no final sobre a santa semente. E através daí haja salvação e haja transformação na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. O que Deus está dizendo então, irmãos, é isso. Olhando de forma geral, que Deus estava falando para o seu servo Isaías, e que a sua missão não seria fácil. O seu ministério não seria popular. Pastor, e que lições ou aplicações nós podemos tirar dessa passagem? Eu queria compartilhar com você algumas aplicações. Primeira delas é com respeito ao quão difícil é nós nos dispormos para servir a Deus, muitas vezes. Eu creio que esse texto, ele nos confronta em relação a isso. Quantas vezes nós precisamos ser adulados? Quantas vezes nós precisamos que alguém insista conosco, para que a gente faça algo na casa de Deus, para que a gente se levante, para que a gente descruze os braços? Precisa ser empurrado, precisa ser adulado, por favor, pelo amor de Deus, se levanta, faz alguma coisa. Mas você percebe que para Isaías isso não foi necessário. Isaías não precisou de adulação, Isaías não precisou nem que o nome dele fosse citado. Para ele se colocar à disposição, para ele dizer, eis-me aqui, se tem uma necessidade, envia-me a mim, eu quero fazer algo, Senhor. E por que Isaías se dispôs, igreja? Porque ele percebeu quem Deus era e o que Deus havia feito por ele. Isaías percebeu que Deus era o Rei Santo, adorado pelos anjos, que não precisa de nenhum de nós. Isaías percebeu o que Deus havia feito por ele. Deus o purificou, Deus o perdoou, Deus o salvou. Quando a gente entende isso, não precisa ninguém nos empurrar para servir, não. É a gente que se oferece para servir esse Deus tão maravilhoso. Então talvez o que está faltando para alguns de nós é termos uma visão de Deus. É sabermos quem Deus é. É sabermos o que Ele fez, o que Ele faz na nossa vida. Se está precisando, peça ao Senhor, Deus me revela quem Tu és, porque eu estou parado, estou fazendo nada, e eu quero fazer algo. Então me ajuda, me revela quem o Senhor é e o que o Senhor fez na minha vida. Mas para qual área, pastor? Eu me levanto para servir ao Senhor. A área é o que menos importa. Deus vai direcionar você. Começa a fazer alguma coisa. Começa a cantar, começa a pregar, e aí você vai descobrindo, as pessoas vão dizendo, né? E se prepare, se prepare. Ouça críticas, receba críticas. Só não fique parado, porque o rei está voltando. E ele vai pedir contas daquilo que ele nos confiou. Vamos fazer algo para o Senhor, igreja. Não vamos precisar de adulação, não. Vamos servir por amor. Uma segunda aplicação que eu tiro daqui é com respeito à ilusão que às vezes nós temos de que servir a Deus é fácil. E eu sei que parece até contraditório, eu acabei de incentivar você a servir, e agora eu já digo que é uma ilusão achar que servir é fácil, né? Parece que eu estou querendo meter medo em você. Não, não é isso. Eu quero preparar você. Porque pessoas entram no serviço e se frustram,
porque tinha uma ideia errada sobre ele, que ia ser as 1000 maravilhas, que ia ser um jardim de flores, né? E aqui nós vemos que na vida de Isaías, na vida dos profetas, na vida dos apóstolos, não teve facilidade. Mas essa é a ideia que muitos têm, servir a Deus é fácil. Não, se eu for fiel, eu não vou ter complicação na minha vida. É o oposto, é o contrário. Muitas vezes é por causa da fidelidade que nós vamos passar por algumas provações. Mas eu escuto muito, ser pastor, né? É fácil. Difícil é trabalhar na Ceasa. Difícil é trabalhar na indústria, mas ser pastor, escolher essa vida, né, pastor? Porque gosta de vida fácil. Essa é a ideia que algumas pessoas têm. Ser profeta é fácil, ser apóstolo é fácil, ser pastor é fácil, estar à frente do ministério é fácil. Não. Já trabalhei na Ceasa, acordava 1h30 da manhã, 2 horas. Já trabalhei na indústria, numa metalurgia. E os meus cabelos não eram brancos não, viu? Eu ainda tinha cabelo preto ainda. Lidar com gente não é fácil. Lidar com gente que não é paga para trabalhar não é fácil. Porque quando você é o dono de uma empresa e você paga alguém, você pode dar ordens para esse alguém, né? Mas o pastor não. Ninguém é pago para servir a Deus. Então você tem que incentivar, você tem que, muitas vezes, substituir aquela pessoa. E você leva problemas para a sua casa, você fica preocupado com aquilo. Quando eu trabalhava na Ceasa, o problema ficava na Ceasa. Quando eu trabalhava na indústria, o problema ficava na indústria. Mas agora que eu sou pastor, eu vou para onde? Né? Não tem para onde você ir. Líder de ministério, você carrega o ministério, você se preocupa com aquelas pessoas. Tem gente que entra no ministério achando que as coisas se resolvem como uma mágica. Tem uma pessoa passando por um problema, eu vou aconselhar essa pessoa e cabum, o problema desaparece. Se fosse assim, era muito bom. Pelo contrário, tem que falar, tem que repetir, tem que insistir. Deus disse para Isaías, não vai ser fácil, Isaías. Ele até perguntou ao Senhor, até quando? Não será fácil. Outra aplicação que eu tiro daqui, isso então é para preparar você, tá bom? Não é para você desistir, não. Minha intenção não era essa. Pelo contrário, venha com mais força agora. Eita, vai ser difícil? Eu gosto de desafio. Vou servir ao Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Deus fez isso com Isaías, então é desonesto quem não faz isso com a igreja. Uma terceira aplicação que eu tiro daqui é o quão fácil é nós julgarmos a nós mesmos e aos outros pelos números. Quão fácil é nós julgarmos o sucesso de alguém pelos resultados que esse alguém demonstra. Quem aqui, por exemplo, nunca passou em frente a uma igreja pequena e não pensou, tem algo errado com essa igreja? Essa igreja é pequena porque o pastor não está sendo fiel, tem algo errado. É a nossa mania. Ou então quem já olhou uma igreja gigantesca e disse, olha, essa igreja está sendo fiel ao Senhor. Nós julgamos baseados nos números, nos resultados, na quantidade. E eu entendo por quê. Porque nós olhamos para textos como aquele que eu citei no início e nós achamos que se a palavra for realmente pregada, todos vão se converter, todos vão ser transformados. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso que a palavra de Deus fala. O problema é que nós somos tão fissurados por números. Nós nos alegramos ou nós nos entristecemos por causa do número de pessoas que existe em determinada programação na qual a gente lidera. Se tiver muita gente, a gente fica alegre. Se tiver pouco, a gente fica triste, desanimado.
Eu mesmo, irmãos, quantas vezes no passado eu já fiquei triste ou alegre por causa da quantidade de pessoas que estavam presentes. E alguém certa vez falou, e eu concordo, os números são bezerro de ouro que a nossa geração tem adorado. O número tem sido o bezerro de ouro que as igrejas têm adorado. Nós somos tão fissurados em números que nós somos capazes de pagar para ter mais seguidor no Instagram. Pagar para ter seguidor de mentira. Só para o número aparecer lá que eu tenho muitos seguidores. Igrejas pagam pastores, pregadores, cantores, para que eles venham e no dia que eles vierem a igreja esteja cheia. Nós somos adoradores de números. Como se o que Deus mais quisesse de mim, de você, fosse quantidade. Mas escute, o que Deus mais deseja da igreja não é quantidade. O que Deus mais deseja da igreja é fidelidade a Ele. Deus mandou Isaías com uma mensagem difícil. E talvez Isaías sentiu o desejo de modificar aquela mensagem para ser aceito, para ser popular. Mas Deus não dá o direito a mim e você de mudar a mensagem que Ele nos deu. Ele é soberano sobre a sua palavra. Isaías não teria quantidade, Isaías não teria resultado, mas mesmo assim Deus se agradaria dele. Então, às vezes, Deus é mais glorificado em um pequeno número do que em uma multidão. Nós precisamos entender isso. Não que o número não seja importante, Isaías queria que a situação mudasse. Mas antes da quantidade, irmãos, vamos entender que o mais importante é a fidelidade ao Senhor. Se eu tiver que ser infiel a Deus para alcançar mais, eu não vou ser. Muitas pessoas já me disseram, eu vejo o pastor Tiago em outra igreja, o pastor Tiago tem que ir para outra igreja, o pastor Tiago tem que ir para outro lugar. E eu digo para vocês que eu estou disposto a ir para outro lugar, só se Deus quiser que eu vá. Porque se Deus quiser, eu vou ficar aqui na Pajuçara, sendo pastor da igreja Ágape, até a volta dele, até que eu entregue o ministério que ele me confiou. Nossa maior preocupação tem que ser a fidelidade ao Senhor. Então a pergunta não é, eu estou alcançando resultados? Não. A pergunta é, eu estou sendo fiel ao chamado de Deus na minha vida? Porque essa foi a pergunta que os apóstolos fizeram. Essa foi a pergunta que Jesus Cristo fez. Fidelidade ao Senhor. Lembra que Ele vai nos julgar baseado na nossa fidelidade. Lembram da parábola dos talentos? O que é que o Senhor diz para os 2 primeiros servos? Muito bem, servo bom e foste fiel no pouco. No pouco, sobre o muito, eu te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Quem decide o pouco ou o muito é Deus. Mas quem decide ser fiel ou não, somos nós. Decida, eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou aceitar o ministério que Deus tem para mim, independente das consequências, independente dos resultados, independente dos números. Não desanima, não desiste, tenha a aceitação de Deus e isso é o mais importante. Uma quarta aplicação que eu vejo aqui também, que podemos tirar desse texto, é essa ideia de que Deus é um mendigo de almas. Deus é um mendigo de almas. Deus está mendigando conversões. Tem apelo que falta da pena.
Coitado de Deus. Por favor, venha aceitar a Cristo. Ele está chorando. Coitadinho do Senhor. Se você não vier, ei, Deus é santo, santo, santo. Deus está sentado sobre o trono. Ele é alto e sublime. Deus quer que os pecadores se convertam? Quer. Mas Ele não está disposto a fazer tudo para que isso aconteça. Porque às vezes nós pensamos que nós vamos ter a oportunidade para sempre. Deus quer. Na hora que eu quiser, Deus me aceita. Deus está dizendo aqui para Isaías, fechou a porta. Fechou a oportunidade, Isaías. Você vai falar e eles não vão entender. Deus está determinando. Por quê? Porque Deus já deu a oportunidade e eles não aceitaram. Agora é Deus que está dizendo, não vão mais aceitar. Eita Deus. Isso aqui não é um Deus desesperado por almas, não. É o Deus soberano que nos dá a oportunidade. Mas essas oportunidades precisam ser recebidas, aceitas, enquanto é tempo. Então, se você está aqui essa noite e você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. A morte pode chegar como ela tem chegado na vida de muitas pessoas, ou a oportunidade pode acabar. As vagas para o céu não são limitadas, mas as oportunidades, sim. A vaga para o céu não tem limite, mas ela tem prazo de validade. Receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador para o seu próprio bem. E aí eu trago a quinta e última aplicação. Vamos parar de achar que a Bíblia só serve para salvar. Não, pastor. A Bíblia, ela serve para salvar, mas ela também serve para condenar. E aí eu volto para a pergunta que eu fiz no início. O que é que significa a expressão, o versículo, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para o que a designei. A palavra de Deus não volta vazia. Se ela não salvar, ela condena. É isso que o versículo está dizendo. O versículo não está dizendo que a palavra de Deus vai salvar a qualquer momento, a qualquer hora, quem quer que seja. Se ouviu a palavra, vai ser salvo. Não. Ela não volta vazia. Porque se ela não salva você, ela condena você. A Bíblia é que nem um navio em alto mar. Se você embarca no navio, você é salvo por ele. Mas se você rejeita o navio e continua na água, o navio pode passar por cima de você. A palavra de Deus, ela salva. Jesus disse para as autoridades: quem vai julgar vocês no último dia será a palavra que vocês ouviram e que vocês rejeitaram. Essa palavra é poderosa, igreja. Ela é uma espada de dois gumes. Um gume salva, o outro gume condena. Vamos transmitir essa palavra. E se você está aqui essa noite e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ou tem se afastado dele, sai daqui se reconciliando com ele, crendo em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aproveite esta rica oportunidade que Deus está te dando nesta noite. Quero convidar o grupo de louvor aqui à frente. Nós já vamos encerrar, mas nós não queremos encerrar sem fazermos aquilo que Deus faz. Nós não queremos encerrar sem dar uma oportunidade de você publicar uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Curve sua cabeça. Em que a palavra de Deus falou ao teu coração hoje? Sobre servir ao Senhor, sobre suportar as dificuldades, sobre ser fiel no seu ministério, naquilo que Deus te chamou, independente das consequências, dos resultados, ou aproveitar a oportunidade que Deus está te dando.
Nós vamos entoar um cântico ao Senhor enquanto nós estamos adorando. Se você quiser ficar de pé, fique à vontade. Se isso te ajudar a exaltar a Deus, fique de pé. Aproveite esse momento para orar, para entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Aproveite esse momento para entregar a vida das pessoas que aqui estão nas mãos do Senhor. Daqueles que estão em casa agora, ouvindo a palavra, recebendo a palavra. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu mau caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Se as oportunidades forem aproveitadas, se houver confissão, se houver conversão, se você não ouvir apenas com o ouvido, mas entender com o coração, você sairá daqui essa noite perdoado e purificado pelo sangue de Cristo. Porém, se hoje você rejeitar essa mesma palavra que pode te salvar, no dia do juízo irá condenar você, porque você ouviu a palavra, você recebeu a oportunidade,